Olá, eu sou a Vanúbia. Nós estamos na leitura do livro Contentamento, de Nancy Wilson. Esse é o capítulo 5, A Armadilha Mental. O descontentamento é um pecado interno que conduz a práticas pecaminosas. Charles Spurgeon disse: lembre-se de que a satisfação de um homem está em sua mente, não na quantidade das suas posses. Alexandre, o Grande, com o mundo todo aos seus pés, clama por outro mundo a ser conquistado. Um dos principais meios que podemos empregar para resistir às tentações mentais, incluindo a tentação do descontentamento, é prestar atenção naquilo que estamos pensando. Nossa mente é solo fértil e precisamos prestar muita atenção naquilo que estamos plantando. Observe as passagens das Escrituras abaixo, onde somos ordenadas a inclinar, pensar e ocupar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos 8, 5, 6. Contentamento é ter a mentalidade, ou seja, o pendor do Espírito. Outra passagem. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Colossenses 3, 1, 2. Outra passagem. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Nossa mente vaga o dia todo e tem a tendência de ser facilmente levada para onde quer que seja. Mas, se deixados por conta própria, os pensamentos normalmente se afundam no lixo, escavando e desenterrando coisas carnais, coisas mundanas, mentiras, coisas de baixo nível, injustas, impuras, sem qualquer afeto, desagradáveis. A lixeira está sempre cheia dessas coisas, seus próprios pecados e falhas passados, os pecados dos outros, amarguras, preocupações e concupiscências. E depois nos perguntamos o porquê de estarmos descontentes, preocupadas, invejosas, cobiçosas, amarguradas, ansiosas ou com medo. Mas entramos no depósito de lixo e nos alimentamos desse lixo o dia inteiro, semana após semana, ano após ano. Não é de se espantar que temos a cabeça cheia de problemas. Esse é o motivo pelo qual Deus nos diz para que coloquemos a nossa mente em coisas melhores. Faça um balanço do seu inventário mental. Que tipo de pensamento você tem tido? Com que frequência você tem ido à lixeira e buscado coisas ali? Você montou acampamento lá? Assim que reconhecer essa verdade, você se surpreenderá em ver a precisão dos fatos. Na verdade, você realmente tem se alimentado de produtos vencidos que estão lá no fundo da lixeira, ao passo que deveria estar sentada à mesa do Senhor, comendo da graça do Evangelho. Mas dará trabalho abandonar a lixeira e começar a obedecer e a amar a Deus com toda a sua mente. A saída da lixeira requer disciplina mental e espiritual. Você deve controlar seus pensamentos, pegá-los pelo pescoço e colocá-los onde Deus os quer. Tome de volta as rédeas e não mais permita que tenham controle e liberdade, pois eles sempre encontrarão um caminho de volta para a lixeira. Isso requer paciência e diligência. Pensar nas coisas do alto significa literalmente pegar seus pensamentos e colocá-los em outro lugar. Como você começa a fazer isso? Primeiro, você precisa se sintonizar. O que você tem ouvido o dia todo? O que você ouve quando vai para a cama, quando se levanta, quando entra no banheiro, quando dirige pela cidade? Você provavelmente ficará surpresa ao perceber o número de queixas quando, recapitulando as mágoas e ofensas que você causou e sofreu no desejo por coisas que não tem. Quando notar a quantidade de insatisfação e reclamação que estão lá.
sem mencionar as conversas que você tem criado na sua mente. Entre aspas, vou ligar com isso, vou lidar com isso e aquilo outro. Só imagine quão trágico seria se os seus pensamentos fossem transmitidos para que o mundo todo os ouvisse. Mudar o conteúdo dos seus pensamentos requer ação de sua parte. Se você não gosta da música que está tocando no rádio, você precisa mudar a estação. A escolha é sua. Da mesma forma, você deve mudar a estação que está tocando pensamentos horríveis em sua cabeça. Considere o medo e a preocupação como exemplos. Pense que a maioria das preocupações é simplesmente o contar histórias ruins a si mesma. Pare de ficar remoendo o que poderia acontecer. Isso é uma forma de descontentamento. Nessas histórias ruins que você diz a si mesma que Deus pode permitir que aconteça algo que você não aprove. No lugar de lembrar-se das promessas de Deus, a preocupação toma para si problemas em potencial sem a presença da graça para administrá-los. Diga a você mesma, shh! Mude a conversa mental para outra coisa, algo alegre, algo bom e verdadeiro. São muitas as alternativas. Se desejar mudar o padrão dos seus pensamentos, você deve praticar o pensar em coisas que são louváveis e desenraizar as que não são. Isso significa gastar tempo pensando e ponderando a respeito de temas espirituais saudáveis. Isso é disciplinar a sua mente. Assim como você disciplina o seu corpo. Prática esta que Paulo diz trazer pouco proveito. A piedade demanda disciplina da mente e do coração, o que traz muito mais proveito. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. 1 Timóteo 4:8. A disciplina espiritual de dominar seus pensamentos é uma maneira de crescer em piedade. Comece hoje mesmo, mudando de assunto todas as vezes que os seus pensamentos não estiverem onde deveriam estar. Você deve pegar a sua mente e fixá-la em coisas boas e então passar algum tempo pensando nelas. Planeje o jantar, faça a lista de compras, ore por uma amiga, conte suas bênçãos, costure uma colcha, trabalhe no jardim, asse um pão, leia uma história para as crianças, continue com seu trabalho, seja ele qual for. Todas essas coisas são louváveis. E quando seus pensamentos retornarem para a lixeira, arranque-os imediatamente de lá e coloque-os em coisas que são do alto, que é de onde eles pertencem. Boa parte do pensamento provém da liberdade que se dá aos pensamentos de se alimentarem de coisas erradas e da permissão de mergulhar na lixeira do passado ou das coisas que poderiam ter sido ou das que não são. O que é a ansiedade senão fruto de permanecer nas preocupações e inquietações em vez de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós? 1 Pedro 5,7. Como escrevi anteriormente, a ansiedade é uma outra forma de descontentamento. Nós não costumamos relacionar a ansiedade à cobiça, mas o que é a cobiça senão uma forma avançada de descontentamento com o que você tem? Senão uma forma avançada de pensar em coisas ilícitas? Todos esses pecados mentais vêm por meio de ouvir ao invés de falar de si mesma. É necessário tempo para se estabelecer um padrão de perceber quando você estiver vasculhando a lixeira e perceber quando você estiver saindo da lixeira. No início, pode parecer que tudo o que você faz é apenas trabalhar nesse sentido, mas isso se tornará mais fácil. Assim que se transformar em um hábito mental, você verá como é abençoado habitar nos pastos verdejantes e contentes de pensamentos louváveis e virtuosos, e assim a lixeira será menos atrativa. Depois de praticar, você passará a se afastar da lixeira instintivamente. Nisso, como em toda a nossa vida espiritual, devemos receber a graça de Deus para fixar nossas mentes nas coisas do alto, onde Ele está. Se desejamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é na lixeira onde o encontraremos, mas sim à destra de Deus, onde Cristo está. Pois o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Romanos 8:6.
O contentamento é uma realidade espiritual, não um alvo imaginário. Repetindo, o contentamento é uma realidade espiritual, não um alvo imaginário. Muitas de nossas insatisfações desapareceriam se simplesmente deixássemos de pensar nelas. Com efeito, é surpreendente quando você pensa nisso dessa forma. O problema pode não desaparecer, mas o descontentamento sumiria. Digamos que você tem grandes problemas financeiros. Se você ficar pensando sobre os seus problemas o dia todo, preocupando-se com eles, lamentando escolhas tolas que fez, invejando os seus amigos que não têm dívidas, você não estará ajustando as suas finanças. Você estará simplesmente perdendo o seu tempo, enquanto deveria estar procurando um emprego a fim de pagar as suas dívidas. Remoer seus problemas a deixa irritada, aumenta a sua falta de agradecimento por aquilo que você já tem e a estressa de tal modo que você não consegue desfrutar das bênçãos que já possui. Você não é uma boa companhia nem para você mesma, quem dirá para outra pessoa. Mas tendo saído da armadilha mental do descontentamento, você agora está livre para continuar a lidar com as suas dificuldades e responsabilidades com uma atitude muito melhor e uma perspectiva mais clara. Boa parte dos nossos problemas são exagerados, aumentados por causa dos nossos pensamentos pecaminosos. Domine todos os seus hábitos mentais. Não permita que os seus pensamentos vaguem de volta para a lixeira. Lá dentro é um lugar perigoso. Coloque seus pensamentos em um lugar benéfico, em um lugar espiritualmente saudável. Procure, busque, persiga, corra atrás as coisas que são do alto em sua mente e em seu coração. Use sua energia mental para meditar, ponderar e refletir sobre tudo aquilo que é virtuoso. Sente-se e faça uma lista de sugestões a si mesma. Depois ore ao Senhor para que Ele lhe dê força e sabedoria para ter domínio sobre os seus próprios pensamentos. Comprometa-se a agradar a Deus com toda a sua mente. O descontentamento simplesmente não pode sobreviver nesse tipo de ambiente. Você irá expulsá-lo. Nós sempre estamos ou alimentando o descontentamento, ou matando o contentamento de fome, ou alimentando o contentamento e matando o descontentamento de fome. Defina qual das duas opções tomará lugar. Mate o descontentamento de fome. Esse não é um pensamento adorável? Uma mente determinada e um coração contente promovem um ambiente no qual o amor, a alegria, a paz, a bondade e todo o fruto do Espírito poderão crescer e se desenvolver. Continuamos no próximo capítulo.